Olá, bom dia. Estamos iniciando, né? Mais uma das nossas aulas e nossas aulas de artes, né? Pelo fundo, vocês devem ter imaginado. Nossa aula de hoje, nós vamos estar falando de uma artista brasileira muito importante. E ao final dessa exposição, desses slides, dessas explicações da obra dessa artista, eu vou estar dizendo para vocês, né, dando todas as dicas para que na próxima aula nós possamos realizar o nosso trabalho prático. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós hoje vamos falar de uma artista brasileira, de um grande nome, muito marcante, né? Um ícone mesmo da arte brasileira. Ela nasceu em Capivari, em São Paulo, né? Em 1886. E o nome é Tarsila do Amaral. É indiscutivelmente um ícone da arte brasileira. Aqui é o retrato da Tarsila, né? Uma mulher bem elegante. E vamos ver, então, seguindo aqui a obra dela. Aqui vocês têm vários quadros, né? Várias obras pintadas pela Tarsila do Amaral. Ela foi realmente uma importante artista plástica brasileira do movimento modernista. Esse movimento modernista aqui é que eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque nós já falamos de alguns outros movimentos de artes, né? Então, aqui vamos focar nesse movimento modernista. A primeira obra dessa artista, né, que eu vou mostrar para vocês, ela é o expoente do movimento modernista. A pintora Tarsila do Amaral começou a carreira com o quadro Jesus Cristo, né? E ele pintado por volta de 1904, né? É chamado O Sagrado Coração de Jesus. É considerado assim, o primeiro quadro. Então, aqui, olha, o que vocês podem observar é justamente assim, a simplicidade, mas a grandiosidade das feições, né? Como é impactante, né? O olhar do Cristo. E aqui a obra é bastante simples, né? Bastante simples. É simples no sentido de ser moderna. Tudo bem? Seguindo, então, a Tarsila do Amaral foi uma importante artista plástica brasileira do movimento modernista, junto a Anita Malfatti. Ela ficou conhecida como uma das mais importantes pintoras da primeira fase do modernismo. Em 1924, ela divide a obra dela, na verdade, em 3 fases, né? A primeira fase iniciou em 1924 e chamou Pau-Brasil. Essa fase ela chamou de Pau-Brasil. E as características dessa fase são as cores caipiras, rosas e azuis, as flores, a estilização geométrica das frutas e plantas tropicais, né? Dos caboclos e negros, da melancolia das cidadezinhas. Então, aqui, mostrando a obra dessa fase para o Brasil, o pescador, e aqui as formas são bastante simplificadas, bastante geometrizadas, né? Então, inclusive assim, o que você vê aqui, ó, que é a vegetação, aqui são as pedras, né? E o pescador está lá fazendo a sua arte de pescar. Essa forma aqui, ela se repete na vegetação, até nos morros. Então, é interessante que a simplicidade da forma, né? Então, seguindo, aqui a gente tem um autorretrato dela, é uma mulher bastante elegante, né? Então, lá na frente, vocês viram o retrato dela. E agora,
o autorretrato, quer dizer, ela fez se olhou no espelho e realmente fez a sua obra, né? Aqui ao lado é um bicho esquisito, é chamado a cuca, né? A cuca é esse bicho esquisito. E aí, nessa obra, você vê no mato, esse bicho está no mato, né? Aí tem aqui um sapo, e aqui um tatu, e um outro bicho que foi inventado. Aqui é legal da gente observar também, olha só, como a árvore foi feita, né? Muitos corações, né? Só emoção. A Tarsila explora os temas tropicais, exalta a flora e a fauna, as ferrovias e as máquinas, símbolos da modernidade urbana. Então, aqui, olha, observando essa imagem, exatamente o que está escrito aqui, sistemas tropicais, é porque ela coloca bem a sua obra dentro desses temas tropicais, né? Além desse, a gente tem ali a Estação Central do Brasil, também bastante simplificada, que o trem, olha, a sinalização, né? As linhas férreas, e, novamente, aquela cidadezinha simples, né? Voando, seguindo. Vimos agora para uma outra fase, a fase antropofágica. Essa teoria antropofágica propunha que os artistas brasileiros conhecessem os movimentos estéticos modernos europeus. Então, eles queriam que, nessa fase, os brasileiros conhecessem aquele movimento lá. Mas eles precisavam criar uma arte com as feições brasileiras. Então, partindo dessa teoria, o artista, para ser moderno, não bastava seguir as tendências europeias, era preciso ele criar algo diferente, né? Criar algo especial. Uma obra também dessa época é O Sol Poente, e nessa obra percebemos elementos imaginários e idealizados por Tarsila. As cores, como sempre, são também um destaque importante na composição. Então, está aqui, olha, a obra é O Sol Poente, então está lá o sol, né, se pondo, e a simplicidade das formas, novamente, né, como ela retrata os cactos, né, aqui também, no mar, as árvores e o sol poente, né? E aqui simbolizando as nuvens, né, do sol poente. Seguindo, então, a antropofagia foi inspirada no quadro Abapuru, de Tarsila, que do tupi significa antropófago, homem que se alimenta de carne humana. Então, sobre a figura do Abapuru, da Tarsila, né, a Tarsila apresenta: essa figura primitiva e monstruosa nasceu de um sonho. Então, ela conta para a gente que o Abapuru, ele nasceu de um sonho dela. E aí, muitas pessoas conhecem essa obra, né? Nós vamos falar dela. Então, daqui a pouco vamos comentar e mostrar a obra. E essa fase, então, antropofágica da obra de Tarsila iniciou-se em 1920, quando a autora queria presentear o marido com uma obra inigualável e conseguiu. Afinal, do fruto de seu esforço, daquele sonho que ela tinha, né, surgiu o Abapuru. O Abapuru retrata o quadro de um homem que come carne humana, o antropófago. A figura tentava simbolizar, então, o que nós falamos, né, daquele movimento que queria engolir a cultura europeia, mas transformá-la e transformar em alguma coisa genuinamente brasileira. Então, essa foi a antropofagia e o Abapuru. E aí está a figura do Abapuru, que todos conhecem, né? E aí, de novo, então vamos lá. O Abapuru é essa obra fantástica, imensa, olha o tamanho dos pés, vamos falar dela. E é uma figura solitária e monstruosa, né? Pés imensos, sentada sobre uma planície verde, os pés imensos, né? O braço dobrado repousa num dos joelhos, aqui é um braço, repousando nesse joelho, e ele segura uma minúscula representação da cabeça, né? Então, a mão
sustentando o leve peso da minúscula cabeça. Em frente tem esse cactus, né? E uma enorme flor. A representação, então, do Abapuru é essa aqui. Seguindo, nós vamos ter uma outra obra que também é muito característica desse período, né? A Tarsila pintou a tela negra quando estudava ainda em Paris. A artista buscou mostrar em sua arte um ambiente tipicamente tropical do Brasil. A figura sentada de braços cruzados e pernas grossas tem uma aparência imóvel, como de uma imagem estática, que a memória traz de volta do passado. O olhar triste parece invocar a tristeza, a melancolia e o pessimismo, fatores dos quais muitos negros vieram a morrer. Então, olhando aqui a obra, o olhar é triste, é melancólico, né? O lábio muito grosso, um seio bem grande, porque essas negras, elas amamentavam muito. Então, esse olhar triste, que parece evocar a tristeza, muitos negros morreram, né? Com essa melancolia. Outra obra da Tarsila é Antropofagia. Nessa tela, ela misturou duas telas. Ela misturou o Abapuru, que vocês já viram, né? E a negra, que vocês já viram também. Então, esse Abapuru só que ficou ao contrário, ficou para o outro lado, né? Então, assim, vamos lá. Então, o Abapuru aparece invertido em relação ao quadro original. Trata-se de uma das telas mais significativas da Tarsila. Repetido, né? Os cactos, a flor imensa, a simplificação da flor da folha da bananeira, né? Novamente cactos. O lago é uma outra tela também desse período, né? Antropofágico. Novamente, simplificação das formas, né? A natureza bastante exuberante. A terceira fase da vida da obra, né, da Tarsila, foi uma fase social. Olhando aqui, olha, essa imagem, esse quadro chama-se Segunda Classe, né? Depois de uma viagem realizada aos países socialistas em 1930, Tarsila passou por uma fase de temática social. Então, Tarsila representou questões sociais, retratando pessoas tristes e oprimidas, a miséria, a dor e a desigualdade das raças. Então, aqui nesse quadro, é muito claro, ó, até a pessoa da janela é triste, né? As crianças são tristes, eles têm um ligeiro, né, a cabeça ligeiramente tombada, o olhar é muito triste. Então, essa fase foi a fase social, né, da Tarsila. Ainda mostrando, dentro dessa fase social, aparecem os operários, né? Essa obra também é muito significativa, é muito conhecida, tem várias releituras também, os operários, né? Como se tivessem assim, todos, né? Um muito próximo do outro. As fisionomias são muito tristes, né? Pessoas que não estavam satisfeitas com a situação que viviam, né? Aqui atrás, a fábrica, né? Então, Operários é uma obra que marcou muito esse período social da Tarsila. Aí, falando, né, um pouquinho mais sobre essa obra. Rostos sobrepostos, né? É exatamente o que a gente percebe quando olha a obra. No quadro, os operários são apresentados com os rostos sobrepostos, o que remete à massificação do trabalho e às condições precárias de vida nas cidades. Diversas etnias de diferentes locais do Brasil e do mundo para as grandes metrópoles aparecem na obra fazendo menção à migração. Então, é uma obra de uma mistura, pessoas, né, que estão que vieram, né, na migração para poder trabalhar, mas existe aí a massificação do trabalho. Aqui, olha, a gente está vendo, eu recortei um pedaço da obra, a expressão dos operários representados passa ao espectador a sensação de tristeza, indiferença e cansaço. Exatamente, os olhos, a boca, né, tudo muito... E a mistura de raças.
Esses sentimentos representam as péssimas condições de trabalhos. Então, ela retratou muito bem esse social. Então, chegamos ao final da nossa aula e na próxima quinta-feira, vocês terão uma outra aula de artes, nós vamos dar uma pincelada rápida na vida de Tarsila e vamos, então, fazer a proposta do nosso trabalho de artes, né, da semana. Então, até lá. Tchau, tchau.